Enquanto clica distraidamente a caneta, ele aceita friamente o pensamento inquietante de que realmente existe dentro de um mundo de mangá. Observando um auditório cheio de estudantes sem rosto, ele sente que este não é um cenário comum de mangá e que há algo errado. Nas ruas, garoto após garoto se agarra e cora junto a outro, a flertação fácil transformando a paisagem cotidiana em uma prova constante de intimidade. Com os olhos entediados e semicerrados, ele ouve o clique da caneta e admite secamente que pertence a uma dessas histórias em que garotos se apaixonam por garotos, e não consegue rir disso. Ele se lembra de como os rostos das garotas se desfocam na anonimidade enquanto caras bonitos lotam sua escola. Todo o papel, do senpai ao zelador, brilha de forma suspeita, e ele percebe o quão bizarra a vida se tornou. Observa alarmado quando um suposto amigo é puxado por um rapaz sedutor, protestando que é só amizade, mesmo enquanto pensa que toda a cena é assustadora e óbvia demais. Preso à conversa alta dos colegas, ele se enrijece quando o assunto muda de garotas para avaliar com quais garotos eles fariam isso, enquanto grita mentalmente que nada daquilo faz sentido. Sob um céu negro e opressor, ele se curva sobre a carteira, o clique frenético ecoando enquanto decide que um mundo BL explica perfeitamente toda a loucura até agora, e a tensão não diminui. Com a caneta firme na mão, ele se assegura calmamente de que sua pureza está segura apesar de tudo, perguntando-se como pode ter tanta certeza em um mundo assim. Com expressão neutra, rotula a si mesmo como sem graça e comum, apostando que sua falta de beleza o protegerá de qualquer perigo romântico à espreita. Contra um pano de fundo de rosas cintilantes, ele aceita que neste mundo apenas garotos bonitos brilham e flertam, enquanto toda sua família mediana desaparece como figurantes sem importância. Ele se lembra de ter pensado que estavam seguros, até seu irmão mais novo entrar tropeçando. Corado e tremendo, balbucia que um amigo homem de longa data acabou de se declarar para ele. Batendo palmas com brilho forçado e um sorriso tenso, ele insiste que é só a puberdade confundindo amor e amizade, mesmo enquanto a revelação o abala até o âmago. Curvado diante da tela, ele lê que pessoas comuns são protagonistas clássicos de BL e murmura sobre o que comum realmente significa, perturbado ao perceber que seus próprios traços se encaixam bem demais nesse molde. Ele imagina dois homens bonitos se inclinando para um beijo e argumenta que se mulheres adoram caras bonitos, então juntar dois deles deveria ser perfeitamente aceitável. Flutuando num vazio escuro, ele reflete que garotas já adoram histórias em que heroínas comuns conquistam caras gostosos, então essa versão distorcida talvez também as encante. E a ideia permanece. Caminhando ao lado de uma mulher de seios fartos, ele jura sombriamente não perder para um mundo onde homens continuam se apaixonando por homens, agarrando-se ao dever de gerar netos e ao seu próprio amor por peitos grandes. Sob um holofote de realização, ele abre um livro e admite que assim que aceitou essa realidade BL, começou imediatamente a devorar mangás BL em busca de respostas. Cercado por volumes explícitos, ele examina cada página como planos de batalha, memorizando gatilhos românticos e tipos perigosos de personagens, como se estivesse se preparando para enfrentar um inimigo invisível. Com o rosto impassível sob uma chuva de estrelas, ele calcula os custos humilhantes de comprar BL, despesas diárias, pedidos online, frete e a vergonha na livraria. Sabendo que não consegue estudar de forma alguma, ele reduz metodicamente sua busca a histórias BL que espelham seu próprio mundo cotidiano, apenas para tropeçar numa frase que o gela e o faz parar. Na tela, uma resenha elogia um BL em que os amantes selam o romance com um suicídio duplo, glorificando a morte como uma obra-prima. Banhado pela luz do monitor, ele cerra os olhos para as palavras e questiona silenciosamente se pessoas neste mundo realmente podem morrer de amor. Afundado no sofá com um senho pesado, ele calcula que além de perder a virgindade anal, seu irmão poderia literalmente perder a vida, e o pânico se instala. Curvado sobre o jornal, ele se agarra à esperança de que este mundo seja menos trágico que os mangás, vasculhando manchetes em busca de qualquer sinal de casais masculinos condenados. O horizonte calmo da cidade se estende diante dele enquanto se força a voltar à realidade,
convencendo-se que o lugar onde vive ainda é pacífico. Mesmo assim, ao ver caras de aspecto rude e tatuados vagando, ele nota com desconforto que a cidade permanece estranhamente quieta. Com os ombros tensos, ele passa de lado por um delinquente imponente, plenamente consciente de que problemas ainda grudam neles como um aviso. Seus braços quase se tocam ao passarem, e ele repete silenciosamente a regra de nunca, jamais, esbarrar nesses tipos arrogantes que dominam a rua. No tumulto de corpos, um garoto esbarra num delinquente. A dor explode quando o brutamonte se vira, rosnando irritado, enquanto o menor tenta fugir. O garoto aflito gagueja um pedido de desculpas com olhos grandes e úmidos e lábios trêmulos. Seu medo e constrangimento enchem o ar entre eles, rosto ruborizado e coração acelerado. O delinquente encara confuso quando um baque estranho no peito sugere que a raiva pode estar se transformando em atração. Ao passar pelos dois, ele garante mecanicamente ao garoto abalado que está tudo bem, e com sinceridade distante, deseja felicidade ao casal que começa a surgir. Bocejando durante a aula, ele reflete com indiferença que uma vez que um relacionamento começa, as pessoas tendem a enxergar o parceiro através de uma névoa lisonjeira. Pensa em caras que gabarram de namoradas lindas só para os amigos conhecerem alguém bem diferente e observa como as expectativas desmontam nesses momentos. Rasgando um lanche, pondera que a mesma percepção distorcida pode facilmente existir até neste mundo saturado de BL. Observando dois garotos sentados de mãos dadas diante de uma vista noturna cintilante, conclui que demonstrações públicas são raras, porque há simplesmente homens bonitos se encontrando em segredo. Mastigando preguiçosamente, explica a si mesmo que esse segredo permite que a imaginação corra solta, transformando interesses amorosos em algo mais estranho do que realmente são. Avistando um colega alegre chegando com o almoço, ele pede a algum observador invisível que preste atenção, pois um exemplo clássico dessa ilusão está prestes a se desenrolar e provar seu ponto. Enquanto o garoto falante provoca o amigo por beliscar o tempo todo, o outro retruca que ainda está crescendo. A discussão casual sugere uma intimidade que nenhum dos dois parece pronto para nomear. Flores espalham quando o garoto loiro segura o amigo tropeçando por trás, transformando uma queda desajeitada em um abraço pelas costas que tira o fôlego dos dois. O loiro repreende por agir como uma criança, enquanto o outro se esfrega e murmura um pedido de desculpas, afetado pela repreensão gentil. Um colega próximo observa em voz baixa que ele irritou o loiro, fazendo-o reagir defensivamente e mandar calar a boca, enquanto a sala cai num silêncio constrangedor. Olhando para sua própria mão, o loiro se preocupa com o quão fina é a cintura do outro e se pergunta se ele come direito, apenas para ser lembrado do seu farto almoço de carne. Apertado contra ele, começa a notar cílios longos e traços suaves. Percebendo com desconforto que está começando a ver o amigo como uma garota, seu olhar se detém no pescoço desprotegido do garoto, e embora insista que nada normalmente à mostra possa ser defensável, excitação e culpa surgem juntas. O narrador decide que este mundo lança um feitiço estranho que faz qualquer garoto amado parecer delicado e frágil, não importa quão comum ele seja. Virando a bebida de uma vez, argumenta internamente que se o charme de um cara aumenta 50%, isso deveria fazê-lo parecer mais descolado e forte, não delicado. Na cozinha, um irmão chama o outro sem rodeios de pele e osso e o incentiva a malhar, enquanto o garoto meio despido insiste que é perfeitamente normal. De braços cruzados e com o temperamento em alta, ele de repente exige saber se o outro está apaixonado por ele, deixando o garoto atônito soltar um confuso "hã?". Durante a chamada, ele observa que sempre esteve cercado por garotos com nomes suaves e únicos que borravam as linhas de gênero naquela sala. Agora, consciente das regras BL deste mundo, ele bate distraidamente no celular e admite que antes descartava esses nomes como apenas mais uma excentricidade dos moradores. Quando um amigo o cumprimenta como Haruka e outro como Awei, ele se perde em pensamentos, pesado com a sensação de que até seu próprio círculo soa como um elenco de heroínas. Vozes fora de cena perguntam o que aconteceu com Mizuki e mencionam Naji, e a repetição desses nomes bonitos faz o ar parecer estranhamente roteirizado.
Um grupo de garotos puxa e discute sobre planos de almoço, trocando chamados de Izusa, Yuki, Aman e Mao-chan, enquanto um protesta contra o honorífico fofinho grudado nele. Sentado sozinho num banco, ele ouve nomes como Nana, Natsuki e Maio flutuarem e conclui que entre amigos assim, o romance é praticamente garantido. Uma legenda seca surge para alertar que quando apelidos, esses nomes açucarados, aparecem, algo entre amigos cruza silenciosamente a linha e a pressão surge. No caminho para a escola, garotos com sorrisos sonolentos e toques casuais trocam intimidades fáceis. Hiro, Miki-chan e Hana brincam, cada apelido envolvendo a amizade em um flerte sutil. Outra dupla discute alto quando um declara felizmente o reencontro na faculdade e chama de Ren, enquanto Suzuno se irrita, gritando o nome com algo mais fofo. Encostado contra a árvore por um colega mais alto, Ha fica rígido ao ser convidado casualmente para sair depois da aula. Percebendo o apelido provocador, Moriawa empurra a proximidade um pouco longe demais. Virando a lata com goles preguiçosos, ele dá uma lição dizendo que sobrenomes como Maki e Sakura te atraem como nomes de garotas antes de te trair. Com os punhos cerrados de empolgação, um garoto pergunta nervoso se pode levar Misaki do clube para a festa de bebida de amanhã, desesperado por aprovação. Sorrindo e corando, o anfitrião se derrete dizendo que Masaki é um cabeça de vento tranquilizante e recebe um sim animado, enquanto o amigo alheio ao fundo fica de fora do entusiasmo fofinho. Lembrando do Masaki coberto de flores da sala, ele observa secamente que esse Masaki fofinho e calmante na verdade é um cara e repreende o remetente por ser vago o bastante para causar um choque de gênero. Um lança-confete explode no ar, enquanto o narrador enquadra este mundo como um pacote de segredos à espera de pegar alguém de surpresa. Bocejando pelo corredor, ele observa que, embora segredos e surpresas devessem ficar escondidos, muita gente simplesmente não resiste a espalhá-los. Vendo dois estudantes fofocarem sobre um casal inesperado, ele conclui que gente de língua solta prospera até nessa realidade infestada de BL. Ele encara um par agarrado no corredor, antes amigos normais, agora flertando sem parar depois que o relacionamento foi exposto, e murmura que ainda não consegue entender como a amizade morre tão rápido. Quando um garoto empurra o amigo e brinca sobre passar todo o tempo com amigos homens, enquanto teme a pergunta sobre amantes escondidos, frustração e negação estalam entre eles. Caminhando ao lado do amigo bonito, sem rosto, o outro ri dizendo que a vida deve ser tão fácil para caras bonitos, misturando admiração com inveja. Banho de luz suave, o bonito olha de lado e murmura que agarrar alguém rápido demais seria entediante, só para fingir curiosidade casual quando as palavras quase escapam. Mais tarde, o narrador repete aquela frase jogada ao vento, que nas mãos dele cedo demais seria chato, enquanto o outro vira as costas e pergunta inocentemente se alguém disse algo. Olhando para as vigas do teto, o narrador se pergunta por que alguém daria voz a sentimentos que espera que não sejam ouvidos, como se desafiassem um jogo imprudente. Ele imagina essa confissão imprudente como um tweet, e se pergunta se desabafar no Twitter não seria mais seguro do que deixar o alvo ouvir. Quando colegas amigáveis o convidam para um filme e insistem para que ele vá, ele encara e recusa, duvidando não só da percepção do outro, mas das próprias chances de cair naquela armadilha romântica. Em meio a uma explosão de caixas de texto, ele teoriza que pessoas incapazes de perceber BL são como adultos que não ouvem certas frequências, enquanto os verdadeiros protagonistas deste mundo captam cada nota proibida. Sentado atrás do irmão no sofá, ele mente friamente sobre o sorvete desaparecido. Decide que agora é a hora de testar o quão surdo este mundo é para verdades sussurradas. Esbravejando pelo doce desperdiçado, o irmão mais novo xinga o pai sem nunca captar a confissão cochichada de que foi o próprio irmão quem comeu. Quando finalmente pergunta, chocado, se aquele murmúrio significava o que ele pensava, o aspirante atestador encara em branco e admite que o experimento falhou, a mentira soou alto e clara.
Ele admite que, enquanto a maioria das mulheres some no pano de fundo aqui, algumas poucas se destacam com uma clareza inquietante. Ele recorda como uma garota animada certa vez pairou entre dois garotos, o riso fácil mascarando a ameaça de que a proximidade pudesse transformar qualquer um em amante. Ele sorve o macarrão e se sobressalta incrédulo ao ouvir que nem mesmo essas garotas visíveis oferecem salvação dessa realidade encharcada de BL. Diante dos amigos homens, um garoto nervoso solta que está namorando ela, só para outra garota girar em choque e exigir que ele repita a bomba. Sorrindo, radiante com um corte de cabelo novo, ela declara que vai parar de mentir para si mesma e viver honestamente depois de ver o relacionamento deles, e sai desfilando orgulhosa exibindo-o. Na rua, uma garota empurra um garoto hesitante em direção ao crush com encorajamento urgente, forçando-o a uma perseguição de confissão que ele mal aceitou. Observando de longe, ele nota como essas garotas de apoio torcem, analisam e depois escorregam para fora, murmurando, a intromissão delas inspirando o próximo livro de um autor ardiloso. Mastigando distraído, ele conclui pelos sussurros ao redor que uma espécie aterrorizante de mulher governa este mundo das sombras, a irmã mais velha. Pela sala, os caras gemem que as irmãs vão matá-los, pintando essas mulheres invisíveis como tiranas temidas e inomíveis. Ouvindo uma beleza sem rosto discursar, escute sua irmã, ele pensa em particular que ter uma irmã parece legal, sem perceber a autoridade esmagadora que ela pode exercer. Vozes fora de quadro elogiam a irmã de Tomoya como bonita e gentil, enquanto ele rebate sem emoção que na verdade é teimosa e sádica. Sorvindo alto a bebida, ele resmunga por ser tratado como o escravo pessoal da irmã desde a infância. Enquanto um amigo perversamente inveja o inferno de provocações e embates meio nu, corando ao apoiar a bochecha, outro garoto admite que a irmã não só apoia o relacionamento deles, como ainda convenceu os pais a deixá-lo morar junto, a compreensão dela tão inquietante quanto útil. Mãos unidas em falsa prece entre brilhos, o narrador concede que irmãos podem ser mais seguros, mas histórias de temperamentos ocultos tempestuosos deixam-no cauteloso quanto a trocar por uma irmã. Carregando pratos pelo refeitório, ele ouve que alguns caras vivem com fardos absurdos, como cuidar de uma menina de 5 anos num apartamento de solteiro na faculdade, e se maravilha em silêncio com quão bizarras são suas vidas. Uma porta chacoalha e abre para a noite com um tenso clec-clec, anunciando a chegada de mais uma complicação. Em um trem lotado, um garoto aflito cisca para o companheiro parar de tocá-lo enquanto ri, só para seus guinchos indignados serem zombados como vergonhosamente fofos. Dedos esfregam em segredo a frente da calça, arrancando um grito impotente que ele não consegue engolir de volta. Tapando o rosto em chamas, ele em pânico achando que o som estranho vai render olhares horrorizados. Mas com a respiração quente no ouvido, o outro insiste calmamente que ninguém está olhando, pedindo para que ignore a multidão enquanto flores invisíveis de tensão ilícita desabrocham ao redor deles. Expressão neutra, mas olhos cansados, ele afirma friamente que se incomoda de verdade com esses jogos de assédio, mesmo já tendo se acostumado a resmungar por eles. Encarando a lata e o brilho da TV, ele acha que o quarto parece absurdamente barulhento para uma segunda-feira arrastada à noite, o ruído pressionando seus nervos gastos. Balançando com o barulho do trem, ele murmura que neste mundo infestado de BL, as chances de topar com pessoas no meio do ato são irritantemente altas, como se estivesse sempre à espreita atrás do próximo poste. Ele se lembra de voltar à sala do clube para buscar algo esquecido e pegar os 2 melhores amigos se atrapalhando em desculpas quando quase cruzaram uma linha, como todo o clichê de repente começamos a lutar, história que ninguém engole. Vendo as mãos descaradas de outro estranho deslizar em público, ele observa incrédulo que exibicionistas desse nível só aparecem uma vez a cada 6 meses e o ar fica mais pesado. Preso numa cru de empurrar um corpus, ele empurra à frente enquanto alguém declara que esse caos já chega, a tensão estalando entre contenção e imprudência no espaço apertado.
Quando a porta treme, uma voz casual pergunta se ele vai descer na próxima estação, transformando a pergunta banal em uma contagem regressiva que ele sente no estômago. Um homem sorridente puxa o loiro aflito contra si e o convida para casa, arrancando um grito em pânico sobre por que ele aceitaria nisso tudo. Um aperto firme pressiona sua virilha. O sussurro sobre o quão duro ele já está o prende em uma excitação mortificada da qual não pode se afastar. Com a respiração quente no ouvido, o mais alto admite estar perto do seu próprio limite, e o grunhido sufocado que escapa do loiro denuncia o quanto ambos já passaram do conforto. Uma mão estabiliza seus passos bambeantes enquanto o provoca a andar reto e brinca que a culpa é dele. No momento em que a porta se abre na entrada desalinhada deles e a pressão fica visível sob um céu estrelado ao lado do trem, ele decide sombriamente que não passava de uma desculpa para aqueles dois correrem para casa e se devorarem como animais na porta. Enquanto tosses ecoam entre ombros agasalhados, ele observa que mesmo neste mundo BL, a estação fria chega, arrastando os espirros de sempre como um reset indesejado. Nesse período, ele vê certos caras exibirem de repente uma perícia médica ridícula, diagnosticando colegas como médicos autoproclamados brincando de herói. Diante de um desses sabe-tudos, ele se encolhe e admite estar exausto, enquanto o outro aponta gentilmente o quanto ele parece para baixo, tratando-o como mais um paciente de fundo. Uma manhã sonolenta flutua no ar pontilhado e ele olha para cima, já sentindo algo errado no cumprimento familiar que soa fora do lugar. Outro amigo o observa e pergunta em voz baixa se há que parece estranho hoje, captando rosto corado, respiração ofegante, suor sobre a pele gelada e olhos vidrados, o observador fica em silêncio, atordoado com a quantidade de informações suspeitas que surgem de uma vez, como uma lista de problemas. O coração dispara quando o rapaz de cabelo escuro agarra seu braço com uma urgência estalante e o manda chegar mais perto, assustando-o e deixando Takimoto confuso entre os dois. Enquanto é arrastado pelo chão, ele grita, perguntando do que se trata. O puxão pesado promete um interrogatório para o qual ele não está preparado e do qual não consegue escapar. Ele ouve a ordem firme para ir direto para casa e se irrita, protestando que acabou de chegar e não precisa de babá. Inclinando-se com preocupação afiada, o garoto mais alto o acusa de estar se esforçando demais, enumerando o rosto pálido e os olhos fundos, enquanto o doente gagueja sobre o escrutínio. As mãos deles se entrelaçam quando o saudável insiste em escoltá-lo até em casa, ralhando que alguém doente não deveria forçar o corpo, enquanto o outro afirma fracamente que consegue se virar sozinho. E a tensão não diminui. Observando-os partir, ele admite a contragosto que o médico intrometido provavelmente salvou o garoto de um resfriado pior. Nota com amargura que esse lado protetor nunca aparece por ninguém além do interesse amoroso escolhido do garoto, mesmo quando ele pede casualmente a um colega que avise que ambos estão indo embora. Suando e corado na escuridão, ele força um sorriso torto, concorda em sair e jura, como mero figurante, priorizar a própria sobrevivência. Alguns dias depois, uma voz pergunta gentilmente como Akihito está, quebrando o silêncio com uma preocupação cautelosa que empurra a história adiante. Akihito responde que está bem, enquanto o outro garoto explica de forma constrangida a ausência de Takimoto, dizendo que ele pegou um resfriado. O narrador dispara que algumas pessoas torturam os doentes pior do que qualquer charlatão. Sob a chuva, ele caminha com um guarda-chuva e reflete sobre esse mundo em que garotos se apaixonam por garotos pelos menores gatilhos, não importa o cenário. Quando o aguaceiro cai forte, ele sugere que outra cena clássica está prestes a se desenrolar nesse clichê encharcado, pontualmente. E, de fato, um homem encharcado está estirado entre sacos de lixo, rotulado como qualquer coisa entre bêbado e delinquente, enquanto a legenda aponta secamente: só tem uma pessoa jogada ali.
Ele joga o braço mole do estranho sobre os ombros, murmurando que não há o que fazer, enquanto o narrador afirma friamente que nesse mundo 90% dos caras levariam alguém assim para casa, apesar do risco. Caixas de texto alertam que esses bons samaritanos se expõem ao perigo, imaginando a vítima roubando-os e transformando a cena em uma crime completa. Outra voz prevê que eles ainda assim vão se apaixonar, aconselhando que quem quiser resistir à corrente desse mundo deve simplesmente fazer o oposto, evitar os garotos, os toques, o amor. Com expressão vazia, ele decide que não tem má vontade contra o estranho, mas mesmo assim o abandona onde está, escolhendo distância em vez de drama. Encarando o rosto inconsciente e encharcado pela chuva, antecipa críticas por deixá-lo ali e garante friamente que não é nada com que se preocupar. Ele passa por mais um cara bonito caído à beira da estrada, explicando que isso acontece umas 3 vezes por mês, como uma rotina absurda do bairro que nunca acaba. Em casa, acariciando um gato, ele raciocina que se ignorar esses corpos, sempre acaba alguém recolhendo-os. Além disso, ninguém nunca parece morrer de verdade lá fora. Com as mãos juntas sobre o guarda-chuva, faz uma prece leve para que cada estranho caído encontre uma boa pessoa, usando esse desejo como permissão para ir embora sem culpa e manter seu status de figurante intacto. Justo quando tenta passar pelo último monte no asfalto, uma voz familiar chama "irmão" por trás, fazendo ele dar um pulo em pânico sobre a chuva. Estirado de costas no chão molhado, o bêbado murmura enquanto vozes próximas entram em pânico ao ver alguém caído no meio da rua. A confusão se espalha e ele amaldiçoa internamente a bondade do irmão, quando um protesto insiste que não dá para simplesmente abandonar o estranho, arrastando-o para o mesmo padrão de sempre. Impassível sob o guarda-chuva, ele avisa pelo telefone que levar um homem aleatório para casa vai arruinar a vida amorosa do irmão e que ele vai chamar a polícia. Com a chuva caindo forte, ele orienta calmamente os policiais até o homem inconsciente e observa que o romance escolar do irmão o impede de adotar cães vadios da estrada, enquanto o estranho é levado em segurança. Sobre os telhados silenciosos do bairro, uma voz desencarnada admite que, de repente, se viu ali sem nome e sem propósito, com o mundo seguindo sem ele. Ao estender a mão para um transeunte alheio, lamenta que todos ajam como se ele não existisse quando chama, seus sons engolidos pela rua. Encolhido no ar, com um olhar oco, conclui que deve ser um fantasma, já que seu corpo literalmente flutua, suspenso entre nenhum lugar e nada. Pendurado de cabeça para baixo sobre o passeio, desespera por não falar com ninguém a eras e implora para que alguém finalmente o note. O garoto vivo olha para cima em silêncio, suor escorrendo quando a visão impossível o paralisa e quebra o silêncio. Olhos arregalados, boca entreaberta, o fantasma se pergunta incrédulo se esse cara está realmente olhando direto para ele. A esperança irrompe dolorosamente. Agarrando a camisa do garoto em desespero, ele grita, "Ei você!", exigindo saber se ele realmente consegue vê-lo, os dedos agarrando-se como a uma linha de vida. Inclinado sobre o muro enquanto um gato mia e foge, o fantasma olha para o humano que se tornou sua única salvação nesse trecho vazio do céu. Sozinho, com descrença pontilhada, ele percebe que o garoto reagiu apenas ao gato e murmura confuso e derrastado, que simplesmente saiu correndo. Com um suspiro cansado e o cabelo caindo sobre o rosto, diz a si mesmo, "Claro, ninguém pode ver fantasmas", e hesita num suave "ei". Um outro cara encara seu corpo flutuante e pergunta sem rodeios por que ele está flutuando, arrancando do fantasma um "hã?" atônito, que quebra sua autopiedade. Ele gagueja que talvez esse homem seja especial, para um "ó" seco cortar a tensão esperada. Suando contra um fundo negro, o observador reclama que esse mundo BL até tem espíritos e promete jogar sal depois, insistindo que qualquer um encararia um cara flutuando. Seguindo ao lado do homem que anda, o fantasma implora dizendo que é o único com quem consegue falar, enquanto o narrador prevê friamente que esse par assombado obviamente vai se apaixonar, como em todo livro.
Lambendo um picolé no calor do verão, ele reflete que, a menos que você seja filho único, não dá para evitar a crise dos amigos dos irmãos invadirem seu espaço. Afundado no sofá com a TV ligada, responde preguiçosamente às perguntas da mãe sobre o jantar, quando ela se preocupa com o irmão trazendo 3 amigos para casa e ele presume que vão comer fora. Equilibrando bebidas com uma saudação rígida, força-se a admitir que ter garotos desconhecidos em sua casa é sufocante, mas a contragosto justo. Um quadro pontilhado reduz o problema iminente ao tipo de garotos que o irmão insiste em arrastar para casa e não a quantidade. Corando com um antigo pavor, lembra-se do irmão confessando nervosamente que um suposto bom amigo já havia se declarado para ele. Imagina este amigo de longa data ainda brincando como se nada tivesse mudado, enquanto um garoto confuso paira ajeitado à margem, incapaz de intervir. Observando o copo ser lançado, calcula que o possível namorado provavelmente aparecerá hoje e admite não ter nenhuma vontade de vê-lo. Com expressão apagada, mas alerta, decide que em um mundo BL, onde o romance explode a partir de faíscas mínimas, ele precisa monitorar cada passo da vida amorosa do irmão. Palavras em um campo vazio prometem que reconhecerá instantaneamente qual melhor amigo é o perigoso, como se estivesse estampado na testa. Na porta, os convidados se curvam e pedem desculpas pela intrusão, enquanto o irmão direciona os sapatos com frieza, a formalidade rangendo contra sua suspeita íntima. Quando o irmão tenta conduzi-los escada acima, ele resmunga irritado sobre um convidado que fica rondando embaixo, enquanto o intrusivo se encolhe sob o recebimento seco. Um loiro alegre coça a cabeça com um raia descontraído, e o observador o descarta como figurante inofensivo, igual a si mesmo. O garoto de cabelo preto, nervoso, se curva e gagueja um pedido de desculpas, mas sua aparência comum recebe a mesma rejeição rápida de qualquer um que não seja o protagonista. Banho de brilhos e rosas, o belíssimo Tujo se apresenta como alguém profundamente endividado com Ayato, e o narrador percebe o quão exagerada a aura já parece. Na escada, um amigo comenta que os irmãos se parecem, enquanto Ayato retruca para ele parar com isso, inquieto com o elogio que acerta perto demais. Ao ouvir Tujo murmurar que eles não se parecem em nada, o irmão se fixa nessa distinção sutil e decide: tem que ser esse. O ar fica mais pesado, rostos corados, punhos cerrados. O garoto da camisa listrada encara o chão e admite que acabou de alguma forma na porta da casa de Ayato. Fixando a entrada, ele preocupa-se que vir até ali só para acompanhá-lo pode parecer obsessivo demais. Com a cabeça girando,